Alguém que viu um dos meus vídeos, onde o assunto tratado era a posição do cristão diante da política, me escreveu as seguintes palavras, abre aspas, é isto que ele escreveu: o cristão que trabalha em cargo político, ele deve se referir como governo, executivo, legislativo, judiciário, estaria então em pecado? Esta é a pergunta dele, fecha aspas. Penso que convém destacar a diferença entre ser um funcionário do governo e ser governo. Trabalhar como político, que foi escolhido pelo povo, hoje em dia, com toda a conotação terrível associado à palavra político, seria bem diferente de José, no Egito, trabalhando para Faraó, e Daniel em Babilônia, trabalhando para os babilônicos e depois para os persas, que eram servos de ditadores. O serviço deles seria semelhante ao de um funcionário público de hoje. Ele é empregado de políticos, mas ele não faz política. Para um crente, ocupar um cargo de confiança não é algo totalmente errado, mas tudo vai depender de como ele ganhou este cargo. Se foi fazendo política para o candidato ou foi chamado por uma necessidade de mão de obra qualificada que a ele competia. Então, são coisas diferentes. Passar em um concurso público federal ou estadual, não é participar da política, pois sua finalidade é o trabalho que um determinado setor do governo presta à população. Note as palavras de João Batista aos funcionários públicos de sua época. Diz ele: e chegaram também uns publicanos, ou seja, seriam os cobradores de impostos daquela época, para serem batizados, e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse, João Batista respondeu: não peçais pedir mais do que o que vos está ordenado. E uns soldados, isto ele respondeu para os cobradores de impostos, que não deviam pedir mais do que o governo romano pedia. E a história conta que esses publicanos cobravam mais para ficar um pouco para eles, ou bastante para eles. Seguindo então a leitura, na ocasião dessas pessoas, esses que trabalhavam para o governo, perguntando para João, e uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Lucas capítulo 3, versículos 12 a 14. Podemos notar que João não disse que o trabalho deles estava errado ou era pecado, mas os advertiu-os que agora, como crentes, eles teriam que exercê-lo de maneira justa. Nisto, João deixa transparecer que o trabalho deles dava margem para fazê-lo de maneira que contradiz o padrão das Escrituras. Quando a campanha política começa e se aquece e o mundo é envolvido com clamores contra ou a favor deste ou daquele candidato, os cristãos, que são conscientes de sua chamada celestial, podem continuar serenos, sabendo que os homens estão tão somente executando o que Deus já predeterminou por sua mão e por seus desígnios. Apesar de Satanás ser o príncipe deste mundo e estar cegando as mentes daqueles que não creem em Cristo, Deus continua acima de todas as coisas e se move por detrás dos cenários para executar seus conselhos e propósitos. Talvez não seja o que os homens pensam ser o melhor, mas devemos nos lembrar que este mundo, na forma em que se encontra, não está caminhando para um futuro brilhante, e sim
para uma tribulação tal qual como nunca se viu antes. Este mundo é culpado de haver expulsado o Filho de Deus e ainda não se arrependeu do que fez. O justo juízo de Deus paira sobre este mundo, pronto para ser derramado, assim que os verdadeiros cristãos forem tirados daqui no arrebatamento. É um erro os verdadeiros cristãos pensarem que, por meio da política, poderão aprimorar este mundo arruinado. Quando o próprio Senhor esteve aqui, o Senhor Jesus, ele não tentou melhorar o sistema do mundo, ele se recusou a julgar uma causa entre dois irmãos. Veja a história em Lucas capítulo 12, versículo 14. E remover o iníquo Herodes ou impedir o perverso Pilatos? Ele não fez isto. Ele deixou este mundo assim como o encontrou, exceto pelo fato de que, quando saiu daqui, o mundo havia se tornado culpado por rejeitá-lo. Será que nos achamos capazes de fazer o que o Senhor não fez? Acaso Deus terá mudado seus pensamentos com respeito a este mundo? Ele enviou seu Filho para testificar dele, ou seja, testificar de Deus, e foi para isto também que o Filho de Deus nos enviou a este mundo. Assim sendo, o cristão que desejasse ajudar na escolha ou a exercer domínio sobre o poder político estaria agindo de uma maneira completamente diferente do Senhor. Cristo é o herdeiro deste mundo e somos co-herdeiros com ele. Poderíamos nós, co-herdeiros, desejar um lugar ou posição aqui antes mesmo do próprio herdeiro? Não passamos de seguidores daquele que foi rejeitado, esperando o momento quando ele nos levará para o lar. Nossa posição é bem parecida à dos israelitas que, protegidos pelo sangue do Cordeiro no Egito, enquanto este se encontrava sob a divina sentença, esperavam pela ordem de partir. Leia isto, ou a história, em Êxodo capítulo 12, capítulo 13. Seria um absurdo os israelitas se envolverem com a política do Egito ou buscarem melhorias para aquela terra condenada. O cristão é exortado a respeitar a todos aqueles que se encontram revestidos de autoridade e tratá-los como tendo sido estabelecidos pelo próprio Deus. Mas, ao mesmo tempo, devem viver como estrangeiros e peregrinos. Existem estas duas linhas na Bíblia. Essas duas linhas, esses dois pensamentos. O lar do cristão não é aqui. Ele está apenas de passagem. Ele se encontra aqui para representar aquele que está no céu, para manifestar Cristo e suas obras, que foram sempre tão plenas de graça e verdade. Um certo escritor traduziu Filipenses capítulo 3 e 20 da seguinte maneira: Nossa política está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esta foi a maneira de traduzir este versículo. Leia em sua Bíblia como está escrito. Quão grande conforto isto nos traz! E que encorajamento! Este sentimento deveria nos libertar de toda a participação e até mesmo de qualquer ansiedade em qualquer agitação política, seja ela onde e quando for. Logo iremos ouvir aquele chamado para partirmos e nos encontrarmos com o nosso Senhor nos ares e participar com Ele na glória. Que possamos ser achados buscando em Cristo tudo aquilo que precisamos. O co-herdeiro, o Cordeiro que foi morto e que levou todo o juízo em nosso lugar e por cujo sangue precioso estamos protegidos. Enquanto nos encontramos prontos, como temos alegoricamente na história de Êxodo capítulo 12, com sandália nos pés e cajado na mão, para partir. Se estamos, portanto, aguardando nosso Senhor e Salvador para qualquer momento, podemos agora mesmo deixar que este mundo se ocupe com suas próprias disputas,
em busca de posição e poder. Para o mundo, tudo isto irá durar muito pouco. Por outro lado, quando Cristo vier mais tarde conosco para estabelecer o seu reino em poder e grande glória, sabemos que irá durar por 1000 anos. Talvez é bom explicar um pouco estas frases. Vai acontecer o arrebatamento, os crentes vão ser levados para o céu, mas depois de aproximadamente 7 anos, Cristo volta com a igreja, pelo menos até as nuvens, e ele desce até este mundo para reinar, e os crentes vão participar deste reino milenar. Vão ser herdeiros com Cristo e co-herdeiros com Ele também. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.